Sabe qual é o primeiríssimo passo para quem está começando a investir? Eu diria que o passo zero, o essencial, é você montar a sua reserva de emergência. Sabe o que é isso? Sabe qual é o melhor produto para montar isso, né? Como começar, como calcular, quanto de dinheiro eu tenho? Fica aqui que eu vou trazer aí uma fórmula bem legalzinha para você aprender a montar a sua reserva de emergência sem se desestimular no meio do caminho. Sim, antes de tudo, vamos entender o que é essa reserva de emergência que é tão comentada, tão falada, por quê? Porque todo mundo precisa ter uma. Mesmo que você decida não investir na vida, ainda assim você tem que ter a sua reserva de emergência. Por quê? É aquele pé de meia, sabe? É aquele dinheiro que a gente tem para socorrer num momento aí desesperador ou numa oportunidade que aparece. Muitas pessoas dividem em reserva de emergência e reserva de oportunidade, tratando ali de forma, mesmo como diz o nome, né? Emergencial. Apareceu algo que você precisa pagar, que não estava esperando, vai usar o dinheiro da reserva de emergência ou o dinheiro da reserva de oportunidade, quando você tem aí algo como um imóvel que apareceu à venda num preço muito melhor, ou uma negociação que você já estava esperando e de repente surgiu uma excelente oportunidade. Mas quando a gente vai juntar aí os conceitos por trás, né, é só a finalidade da coisa que muda, porque o objetivo do produto que a gente vai escolher é exatamente o mesmo. Vamos tratar aqui de reserva de emergência mesmo, gente. Muitas pessoas ignoram ela e querem começar a investir o quanto antes e pulam essa etapa. Vou te dizer que é importantíssimo, imprescindível você ter a sua reserva de emergência antes de ir para qualquer outra aplicação. Seja um CDB, que você vai segurar por 2, 3, 4 anos, seja uma ação, um fundo imobiliário, o que quer que você vá escolher para a sua carteira de investimentos, a reserva de emergência tem que vir em primeiro lugar. Como assessora de investimentos, eu já atendi muita gente que passou por situação complicada por não ter a reserva do jeito certo, especialmente na época da pandemia, né? Eu atendia muitas pessoas que queriam investir aí direto na renda variável e diziam, eu tenho um emprego estável, eu não vou ser demitido, eu sou concursado público. E, gente, emergência é emergência. O que é que já vi acontecer tanto? Já vi gente precisar de dinheiro para ajudar um familiar, né, uma quantidade de dinheiro relevante para ajudar e precisar tirar esse dinheiro das aplicações financeiras que possuía e acabou perdendo dinheiro ao sair de lá. Porque quando você tem dinheiro na reserva de emergência, você não perde dinheiro ao tirar o dinheiro lá, porque são produtos específicos para isso, para você resgatar a qualquer momento. Mas quando você tira o dinheiro ali de um produto que foi planejado para ficar 4, 5 anos esperando, aí você corre o sério risco de tirar esse dinheiro no momento errado. Fora que tem gente que diz que eu tenho medo de investir, acho que esse produto é arriscado demais, mas quando você tem uma reserva de emergência bem montada, bem estruturada, você não fica com tanto medo assim de arriscar outro valor que você possua. Na pandemia ficou bem claro, né, quantas pessoas autônomos, profissionais que perderam o emprego, ficaram ali sem saber o que fariam, dependendo de auxílio. Ter a reserva possibilitou várias pessoas de poderem agir ali com mais tranquilidade, né? Tinham dinheiro guardado para ser consumido aqui. O propósito dela é exatamente esse, é que você faça um cálculo, né? Como que você vai saber quanto que vai ter de reserva de emergência? Faça um cálculo, quanto que você gasta por mês? Com moradia, com transporte, saúde, alimentação, faça o cálculo da sua despesa mesmo por mês, quanto que você realmente gasta, fixo, né? E aí, tendo esse valor, vamos supor que você gasta R$2.000 por mês. Tendo esse valor, você vai multiplicar pelo menos por 3. O ideal é que sejam 6 meses de reserva de emergência. E tem pessoas que têm empregos mais arriscados, né? Profissionais autônomos preferem ter uma reserva até mesmo de 1 ano. Vamos ficar aí nos 6 meses, tá certo? É o melhor tempo para a gente trabalhar essa reserva de emergência. Se o seu gasto é de R$2.000, a gente vai multiplicar R$2.000 vezes 6 meses. Você vai ter uma reserva para viver aí mais 6 meses caso algo dê errado. E não é que a gente fique pensando, né? Talvez, será que algo vai dar errado? Tem gente que diz que não gosta de ter reserva por causa disso, que gosta de pensar só positivo. Mas ela é só uma estrutura, uma base, um dinheiro que você tem extremamente seguro ali. Lembrando que se você tem um seguro de vida, por exemplo, né? Algo que te dá um suporte extra em caso de algum acidente de trabalho, algo nesse sentido, a sua reserva ela pode sim ser menorzinha. Ou se você é concursado público, federal, e você tem realmente um emprego estável que vai te pagar independente de qualquer coisa, não gosto de me basear muito em qualquer coisa, mas enfim, aí você também pode ter uma reserva menor, de 3 meses, tá certo? Mas fora isso,
monta essa reserva para 6 meses. Então, o exemplo que eu dei aqui, o gasto foi R$2.000, multiplica por 6, a gente vai precisar de uma reserva de R$12.000. Raíza, socorro, R$12.000 para eu juntar, é muito dinheiro, eu não vou conseguir, eu vou ficar só com a reserva. Então, esse é um ponto que eu gosto de trabalhar da seguinte forma. A grande verdade é que quando a gente escolhe produtos para a reserva de emergência, e calma que eu vou falar aqui quais são esses produtos já, são ativos que eles não vão dar muito retorno financeiro para você. Lembra da questão que eu já comentei em outros vídeos aqui do canal, né? O risco-retorno. Vou fazer um conteúdo só sobre isso. Se você tem interesse, já deixa aqui dizendo para mim, tá? Mas se a gente tem aí essa relação risco-retorno, que nada mais é do que o fato de que quanto mais você se arrisca no investimento, isso é na vida também, maior a sua chance de ter o retorno, mas também é maior a sua chance, né, de ter alguma perda. E a gente não quer ter esse risco de ter perdas, a gente não quer esperar tempo para resgatar, a gente quer um produto que possa resgatar imediatamente e que a gente não veja o dinheiro sumindo, tá certo? Então, para isso, a gente vai abrir mão desse lucro alto. A gente tem 3 opções aqui, né? O lucro, que pode ser alto ou baixo, a rentabilidade, a gente tem o tempo, que pode ser curto ou longo, e a gente tem o risco, que pode ser alto ou baixo. Se a gente precisa de um risco baixo, de um tempo curto, a gente também vai ter que abrir mão aí dessa alta rentabilidade. Então, os produtos de reserva, eles não vão fazer seu dinheiro multiplicar tanto assim, sabe? A gente até consegue uma rentabilidade melhor do que a poupança, porque, enfim, a poupança é muito ruim, né? Mas você não vai ter um lucro como você tem nas ações, em um CDB que você suporta esperar alguns anos, né? Um CDB pré-fixado, outro lá do IPCA. Não, você vai ter aqui uma rentabilidade bem menor. E aí, se a pessoa começa a juntar esse dinheiro, espera muito tempo para juntar e sempre vendo esse retorno tão baixinho, ela acaba ficando um pouco desestimulada. Isso acontece bastante. Qual que é a minha sugestão para solucionar isso? Faça o caminho duplo ao mesmo tempo. Comece uma carteira de investimentos mais básica e começa também a sua reserva de emergência ao mesmo tempo. Vamos dizer aqui que você vai juntar R$500 por mês para fazer as suas aplicações. E aí a gente divide. Olha, R$300 vai ser para minha reserva de emergência, então eu vou escolher produtos de reserva, e R$200 vai ser aqui para eu ir montando, por exemplo, a minha carteira de renda fixa, né, que é mais conservadora, que é o outro caminho que a gente vai dando aí mais um passo no mundo dos investimentos. Você vai ter aqui aquela liquidez imediata da reserva, que vai te dar total segurança, e você vai montando ela, e ao mesmo tempo você vai ter uma aplicação que rende mais, e você pode entrar no aplicativo e ficar mais feliz, ficar mais empolgado. Eu acho que isso estimula a gente a continuar mais. A gente não perde tanto tempo assim, né? Que a gente tem essa sensação quando descobre investimentos, que, poxa, como a gente perdeu tempo sem investir. Então, assim, você consegue fazer ao mesmo tempo. Essa é uma dica que eu usei quando construí a minha reserva de emergência, que eu falo bastante sobre isso e acho que é o ideal. A gente ir montando essa reserva junto com a carteira de investimentos que vai trazer um lucro bacana pra gente. E quais são esses produtos, Raíza? Gente, lembra que eu falei? A gente precisa de liquidez imediata e a gente precisa de baixíssimo risco para compor essa reserva de emergência. Então, quais são os produtos que fazem mais sentido aqui com essas características? É um CDB qualquer? Não, porque o CDB tem um vencimento, né? Então você tem que esperar até o vencimento. Se você resgata antes, você com certeza vai perder dinheiro, não é isso que a gente quer. A poupança, né, que sim, a gente fala mal dela, mas ela é um produto que tem característica de reserva de emergência, sim, dá uma baixa rentabilidade, mas ela tem essa segurança e ela tem também a liquidez imediata de você poder resgatar o dinheiro a qualquer momento. Contas correntes, né, de bancos digitais, que já tem aquele retorno automaticamente, 100% do CDI, que você coloca em alguma caixinha, mas que ainda assim pode resgatar a qualquer momento, são interessantes também para a reserva de emergência. E o mais queridinho, que é o Tesouro Selic, aquele que tem um vencimento mais próximo, apesar dele ter a data de vencimento e expirar, ele vai ter essa liquidez, né? Liquidez, só lembrando aqui, caso eu não tenha dito, é a possibilidade de você resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Uma quarta opção ainda são os CDBs de liquidez imediata. A gente encontra alguns CDBs, né, que têm data de vencimento, mas que você não precisa esperar até o final. Então, aqueles que são pós-fixados, né, que rendem ali 100% do CDI, 120% do CDI e que tem essa possibilidade de resgate imediato, eles são interessantes também para compor reserva de emergência. Eu sugiro diversificar.
Não coloca tudo na poupança, porque aí você vai ver que o dinheiro não rende nada, né, gente? E não coloca tudo num Tesouro Selic. Por quê? Porque se você precisar resgatar esse dinheiro numa sexta-feira à noite, o Tesouro Selic ele está fechado para negociação. Só vai receber o dinheiro na segunda-feira de manhã. Então, mantenha uma parte aí de forma que você consiga resgatar mesmo a qualquer momento, como numa conta digital ou mesmo na poupança, e outra parte rendendo um pouquinho mais nesse Tesouro Selic. Claro, gente, não é indicação de investimentos que você tem que fazer isso. Se você tem dúvidas mais específicas, procure uma mentoria financeira, mas é mostrando a forma que eu invisto, a forma que eu acho mais interessante da gente montar essa reserva de emergência, diversificando ela e tratando cada produto com a finalidade específica dele mesmo. Tem gente que investe no Tesouro Selic, sim, é uma boa porta de entrada, mas lembrem, ele tem característica mesmo de reserva de emergência. E a reserva, ela é para isso, para a gente ter esse baixo risco e essa liquidez imediata, a possibilidade de resgatar. Caso você esteja interessado em ver uma lucratividade maior, é interessante também já iniciar essa sua carteira de investimentos em produtos onde você possa aguardar mais. Mas não confunda as coisas, né? E tenha sempre a sua reserva de emergência. Só dê o próximo passo quando começar a montar a sua reserva, tá certo? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, compartilha com algum amigo, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.